Ei, eu trazer uma mensagem para você. Nesta manhã eu estava lendo a palavra do Senhor em Êxodo capítulo de número 32, em um momento crítico da nação de Israel, aonde o povo estava no deserto e a escassez era grande, fome, sede. O povo já estava fadigado por muitos dias no deserto, até mesmo anos, e sem ver chegar na terra prometida. Aquele povo estava cansado, estava exausto, já não aguentava mais. E aquele povo tinha um líder chamado Moisés e ele atribuía toda a culpa ao seu líder do que estava acontecendo. Porque eles estavam no Egito, onde eles tinham de tudo. E Moisés os tirou de lá para levar para um deserto, para uma terra seca, onde durante o dia a temperatura era de 40 graus Celsius e à noite era 40 graus abaixo de zero. Então a situação daquele povo não era fácil, com mulheres, crianças, seus animais. E num certo dia Deus chama Moisés e pede para ele reunir os anciões da terra e que eles fossem até um monte, onde os anciões iriam até a base do monte. Só Moisés poderia subir até o topo do monte para falar com Deus. E aí Moisés sobe, junto com ele o seu servo Josué. E Moisés sobe lá no monte, fica lá dias e dias com Deus, onde Deus estava preparando os mandamentos para dar para Moisés. E aquele povo, quando percebeu que Moisés não descia do monte, já se passara um tempo, eles tiveram a ideia de que aquele Moisés que nos tirou do Egito, ele não vai conseguir nos levar para a terra prometida. Nós não sabemos o que aconteceu com ele, se ainda está vivo. E aí eles pressionaram Arão, o líder religioso deles, a construir um Deus que os levasse até a terra prometida. Você veja até onde vai a imaginação do ser humano, a fé deles e no que eles acreditam. E Arão, sem querer construir esse Deus, porque ele sabia que uma hora Moisés ia descer do monte, mas mesmo sendo pressionado, Arão, ele falou para o povo, ó, vocês tirem todos os pendentes, os brincos, as joias, tudo que vocês tiverem de ouro, vocês tragam a mim, que eu vou construir um ídolo para vocês, que vai nos conduzir até o Egito. E assim se foi. Construíram um bezerro de ouro e consagraram como Deus que os levaria até a terra do Egito. E quando estava pronto esse ídolo, eles fizeram uma grande festa. E a festa no arraial foi grande. E aí Deus já tinha dado a Moisés as tábuas da lei, onde estavam os mandamentos e as leis que Moisés ia ensinar aos israelitas. E ele desceu. Quando ele chega no pé do monte, Josué, seu servo, escutou um barulho juntamente com Moisés. E Josué disse, há um alarido no arraial. Parece um alarido de guerra. E Moisés disse para Josué, não, esse não é um alarido de guerra. Esse também não é um alarido de comemoração. Isto é um alarido de festa. E aí Moisés chega ao acampamento. E quando Moisés chega ao acampamento e vê toda aquela festa em volta daquele bezerro, Moisés fica bravo, furioso com Arão e com o povo de Israel lá no arraial. Então Moisés pega aquele bezerro de ouro e destrói ele todinho, até todo aquele ouro se transformar em pó. Então Moisés, depois de destruído, depois de transformado em pó aquele ouro daquele bezerro, que era o ídolo que eles tinham construído, Moisés joga nas águas. A indignação de Moisés era tamanha, porque aquele povo que vira os sinais de Deus, que vira os milagres de Deus no Egito,
como Deus os libertou das mãos fortes de Faraó, como Deus os tirou do Egito com poderosas mãos, com toda a riqueza que eles poderiam carregar. Fizeram eles atravessar o Mar Vermelho. Em outros momentos de sede, Deus os deu água no deserto. E por uns poucos dias que Moisés não voltava do monte, eles aderiram tão rápido à idolatria. Isso deixou Moisés irado com aquele povo, deixou Moisés irado consigo mesmo. E a ira de Deus ainda foi maior, porque Deus os queria destruir. E Moisés, como o bom líder daquele povo, entendendo a mente do ser humano como estudioso que ele era, mesmo Deus dizendo para Moisés, Moisés, eu vou destruir este povo e farei uma nova nação de ti e dos teus descendentes. E aí Moisés disse para Deus, não, o Senhor não vai riscar o nome desse povo do livro da vida. Se é assim, risca o meu nome. E Deus disse para Moisés, Moisés, eu riscarei do meu livro da vida aqueles que pecarem contra mim. Mas ainda vou os tolerar por um tempo, até que chegue o dia em que eles pagará pelos seus pecados. Estas são palavras de Deus para Moisés. E Deus ainda acrescenta para Moisés. Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Então nós não devemos nos enganar quando nós pecamos e atribuímos os nossos pecados à falha do ser humano, ao ser humano, e aí acreditamos que a misericórdia de Deus vai nos livrar. Mas Deus, ele se ira com o pecado. Deus, ele se ira com o pecador. Mas quando o pecador ele se arrepende, Deus o recebe de volta. Então eu digo, querido, com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Ou você está com Deus, ou você está comprometido com Deus, com o reino dele e com a obra dele, ou não está. Com Deus não existe meio termo, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente. Então nós podemos nos enganar, nós podemos enganar outras pessoas, nós podemos inventar o que nós quisermos para nos desculpar, mas diante de Deus, jamais.